Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de empresas, tecnologia, pessoas, também apresentador aqui do nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tive o privilégio de, na minha carreira de mais de 35 anos, conhecer e trabalhar com muita gente de sucesso, com muita história para compartilhar. Muito empolgado aqui com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais gente com histórias de sucesso, com dicas, a gente vai compartilhando e vai gerando um ciclo virtuoso de sucesso aqui no nosso Brasil. Eu queria agradecer já a sua audiência. A gente tem tido uma repercussão maior do que esperado aqui no nosso podcast. Pedir para você já deixar o seu like, porque hoje é um tema daqueles que nos enche de orgulho. O convidado é um cara incrível. Ele é sócio da KPMG há 13 anos, ele tem muitos anos de experiência na IBM, na PwC. Ele é referência no mundo agro. Sim, o mundo agro, aquele que nos enche de orgulho, ele é referência em transformação digital. Eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Martiniano Lopes. Obrigado pela sua presença. Que isso, é um prazer estar aqui com você. Muito legal. O Lopes, pessoal, ele tem mais de... Vou até olhar aqui, é muita coisa. Ele tem mais de 8 anos na IBM, ele tem 13 anos de PwC, ele tem já 8 anos na KPMG, hoje ele é o líder da área de agricultura dentro da KPMG, e ele tem muitas histórias bacanas. Eu tenho o prazer de conhecê-lo já de longa data, né, Lopes? Então a gente tive o prazer de trabalhar com você. Assim, para mim você é uma referência como consultor, como transformação digital, no mundo agro eu sei que você deita e rola. A sua agenda não foi fácil de conseguir ter esse tempo seu aqui, que para mim eu tenho imagem de você sempre trabalhando, Lopes. É impressionante. E uma história conjunta, né? Tinha uma história muito boa aí, né? Obrigado pelas referências, né? Fico até aqui encabulado. Isso é um sucesso brasileiro, cara. Muito obrigado. Muito bacana. A gente vai falar da sua carreira, a gente vai daqui a pouco, vamos falar, você dá dicas de como é que se chega lá. Mas salta aos olhos essa sua experiência toda no mundo agro, né? Que o Brasil é reconhecido globalmente. Então, nós somos a maior potência agro do mundo? Não tenha dúvida, né? O Brasil, o que ele se transformou em agro é impressionante, né? Quando você olha a história de agro 20, 30 anos atrás, a gente não era sequer referência em nível mundial, né? A gente importava muita coisa, né? E hoje a gente importava antes? Muito. E hoje a gente eu diria, das principais commodities agrícolas, nós somos os primeiros ou no máximo o segundo. Você pode colocar aí dentro açúcar, pode colocar café, pode colocar milho, soja, né? Todas as principais commodities nós lideramos em nível mundial. Então é impressionante, né, o que o Brasil conseguiu conquistar. Então nós somos uma potência mesmo e considerada assim pelo mundo inteiro. O mundo inteiro nos reconhece assim. Tem 3 atributos que levaram a gente a atingir esse fator, né? Primeiro a gente por Deus, né? Nós temos aí uma terra maravilhosa, né? Nossa terra é muito fértil, é um clima tropical, então nós temos iluminação e temos, né, terra para plantar. E a gente conseguiu desenvolver tecnologia e a gente avançou muito em produtividade agrícola. Então hoje é referência quando fala em produtividade no setor agrícola. Não tenha dúvida nenhuma. O Brasil é uma potência, é a potência mundial, né? Nós alimentamos perto de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Então é realmente fantástico. Arrepia de falar, gente. Tem que estar muito orgulhoso nesse mundo. E por que além do clima? Tem ajuda do governo, tem as empresas, o que possibilitou? O clima entendi. Então o primeiro é Deus. Deus abençoa a gente com clima e uma terra maravilhosa. Ótimo. Né? E segundo, teve ajuda governamental para isso? Em algumas situações, sim. Tá? Então, por exemplo, quando você olha... Hoje nós somos, né, no etanol, é enorme nossa produção, né? Com todo o carro, né, já flex, né? E agora entrando o híbrido. Né? Então, você olha, foi um investimento muito forte lá no antigo Proálcool. Né? E isso, naturalmente, alavancou todo o setor também de açúcar. Tá? Então, hoje, mais da metade do açúcar em nível mundial é produção brasileira. Peraí, calma aí. Mais da metade do mundo de produção mundial de açúcar é brasileira. É brasileira. Que bacana. Tá. Pessoal, vamos
anotando aí, nos orgulhando de dados. Ele tem muitos dados interessantes aqui. Como sempre, a gente vai ter aqui como encontrar o Lopes, a KPMG, empresa que ele é sócio, e vai ter sempre todas aqui as indicações de rede social, LinkedIn, tudo para encontrá-lo aqui. E então o açúcar é a principal do mundo e o pró-álcool é de que ano isso mais ou menos? Foi na década de 80. Década de 80. E aí, efetivamente, teve um exercício muito forte. Lembra que teve a crise de petróleo na década de 70 para 80? E naquele momento, né, o país definiu-se como um objetivo de reduzir o nível de dependência. Sim. Do petróleo. Não, do petróleo naquele caso. Né? E aí entrou um programa de pró-álcool, que é investimento. As usinas antigamente eram verdadeiras destilarias. Destilaria de cachaça, destilarias, né? E entrou um processo, um investimento muito forte para que se desenvolvesse o etanol. E aí sim o carro a etanol. E naturalmente, de arrasto, trouxe toda a produtividade na área do açúcar. Automaticamente. Então, esse foi um incentivo, claro, tá? Mas teve outros movimentos aí dentro importantes na parte da agricultura, né? Seja soja, seja com incentivos fiscais, com incentivos, né, de investimentos, que levou a um patamar importantíssimo. Então, esse movimento realmente teve efetivamente uma contribuição governamental. Mas daí para frente, hoje, o setor ele é muito produtivo. Então, ele trouxe uma tecnologia, o nível de produtividade nossa é muito grande, e em função disso a gente conseguiu realmente saltar para um nível realmente incomparável no mercado. Que bacana. Sim. Então começou no pró-álcool lá atrás. Esse foi um dos casos. Profissionalizando, né, as usinas e já produzindo etanol. Já. Os primeiros carros a álcool eram da década de 80, Isso né? mesmo. Lembra? Década de 70, começo final de 70, começo de 80. Aquele golzinho que não pegava direito no Você dia. tinha que puxar, né? Tinha que puxar alguma coisa para injetar gasolina para quem alguns antigos, alguns mais novos vão saber, mas os primeiros carros a álcool eram bem difíceis. Num dia frio, né? Sem dúvida. Num dia frio era difícil de pegar, mas super inovador, né? Super inovador. E hoje em dia é politicamente correto. Sem dúvida, né? Quando você olha o nosso ecossistema no que tange a emissão de carbono, nosso ecossistema é muito propício para isso, não tem dúvida nenhuma. A gente conseguiu, né, E o caminho cada vez está sendo nessa direção, né? Você percebe essa preocupação com o lado ecológico, né? E aí o outro lado importantíssimo também, tá? Nossa agricultura, né? Eu falo que a agricultura profissional, né? E pecuária também, é muito profissional, tá? Com uma preocupação ecológica impressionante, tá? Então, hoje, né? A proteção do nosso ecossistema, né? Da mata ciliar e tudo mais, é fortemente promovido pelo setor agrícola, tá? Então tem uma proteção aí dentro impressionante, legal, mas muito desejada, né? Os nossos agricultores querem contribuir para o retorno ecológico, tá? Então existe uma preocupação muito grande. E às vezes você encontra esse tipo de ranço ainda, né? Que se vem dessa história. O agricultor, né? Senhor feudal, né? Senhor dos escravos, tal, né? Emprego, né? De criança, né? Trabalho escravo. Tem um pouco desse ranço aí dentro. Mas hoje não, a nossa agricultura é realmente muito profissional e efetivamente competente. Competente e correta, né? Você fala assim, com preocupação ecológica, com preocupação de profissionalizar realmente, né? Quer dizer, quem tem a oportunidade de ver, né? Acho que você faz muitos projetos, eu sei disso nas usinas e nesse mundo agrícola. O brasileiro se achou nesse profissionalismo, né? Ele se achou realmente a gente tem algo aqui que a gente faz diferente, né? Não tem dúvida. E quando você olha ainda o espectro agrícola, ele é muito familiar. Pode observar, né? As grandes produtores, eles têm um que é familiar, que é uma composição boa, né? No momento que você tem, por natureza, né, um setor que é profissionalizado com família, né, você traz uma composição muito boa, né? Pode observar em nível mundial, estatisticamente, tá? As empresas que trazem o cunho familiar com o profissionalismo, essas empresas são as maiores de maior sucesso, de maior rentabilidade, de maior crescimento no mercado, tá? Por quê? Com profissionalismo você vai ter eficiência e resultado, né? Produtividade, né? Rentabilidade, lucro, né? Toda vertente muito bem encaminhada nesse sentido.
E do lado da família, a família é resiliente por natureza. Uhum. Então, no momento de crise, e acontece porque commodity tem subidas e descidas, o lado família ele é resiliente. Tá? Sim. E a agricultura requer, porque você tem fatores climáticos. Sim. Você vê uma crise climática, um É. estresse hídrico, você tem um momento de dificuldade ali. Né? Quando o teu lado familiar ele é resiliente, ele tem no cunho lá dentro o familiar, o fazendeiro, e ele entende essa mecânica diferente quando você vê uma empresa totalmente global na agricultura, né? Tem muita dificuldade de entender essa mecânica e essa... É mais um negócio do que realmente algo familiar e com essa resiliência. E muitas vezes é muito voltado à logística, distribuição, né? Preocupado muito mais na questão logística. Entendi. A família, as empresas mais familiares são mais agrícolas. Elas têm o DNA mais agrícola. Bacana. Mas hoje é formado por o nosso mundo agrícola no Brasil é formado por só grandes empresas, mas tem também empresas familiares e tem cooperativas também. Isso funciona já no Brasil? Não, perfeito. Eu diria o seguinte, né? As cooperativas no Brasil, quando você olha o histórico, o crescimento é impressionante. Nesses últimos anos, é algo assim impressionante o crescimento. Tá? Então, por que existe a cooperativa? Porque no fundo você tem pequenos agricultores, pequenos e médios agricultores, que não têm condição de... tem escala. Né? E quando você fala na parte agrícola é commodity tem escala. Né? Então ele precisa de alguma forma de escala. E a cooperativa contribui nesse sentido. Ele consegue pegar o produto do produtor, né? Do cooperado, do fazendeiro, e comercializar em escala. Tá? Assim como ele vende insumos para o cooperado. Ele compra em escala o insumo e oferece por um preço competitivo para o cooperado. Tá? Então essa mecânica é uma mecânica interessante. O setor de cooperativas cresceu bastante, muito. Tanto é que você hoje, você vai no supermercado, vê várias marcas de cooperativas. Sim, tá? sim. Tem alguns mercados até com a plaquinha, né? De quais são as cooperativas que estão trazendo aquele produto ali direto. Então é uma combinação boa, né, Lopes? Porque grandes empresas que fazem parte lá com investimento em genética, em tecnologia, você tem assim, as empresas familiares e você tem cooperativas para pequenos produtores, né? Então, isso aí. Que bacana. Então, e tem cooperativas aí dentro que são tão grandes quanto grandes multinacionais, tá? Estou falando de cooperativas de bilhões, dezenas de bilhões de faturamento, né? E você acha que a gente vai continuar sendo essa potência nos próximos 50 anos? Nesse sentido, o Brasil não tem como errar, tá? Primeiro porque a nossa agricultura já está se profissionalizando continuamente, então, por natureza, ela não tem mais o nível de dependência que a gente tem do lado governamental. Ela já anda com os seus próprios pés, né? Primeiro ponto. E segundo, o nosso clima aqui dentro, nosso espaço, né, de plantio, e vai aumentando a produtividade constantemente, não tem como não dar certo. Então, isso é algo que o Brasil nasceu com dom e tem que aproveitar esse dom, sim. Você está sendo os caras que traz as melhores notícias dos nossos episódios aqui, pessoal. A gente já tem... É verdade, a gente tem aqui quase 40 episódios já aqui, e com muita gente otimista de várias áreas, mas eu diria que para esse testemunho de alguém falar assim, olha, não tenho dúvida que os próximos 50 anos o Brasil não tem como errar, é um incentivo para que todos nós aqui queiramos trabalhar no mundo agro de alguma forma. Né? E gera oportunidade de emprego? Demais, né? Se você olhar hoje, né, o mercado de emprego e a movimentação, só olhar a balança comercial, tá? Quando você olha a balança comercial do Brasil, a essência do superávit é agrícola. Porque ela exporta muito e importa pouco. Então, quando você olha o superávit agrícola, praticamente é a nossa balança comercial, é o nosso superávit da balança comercial. Tá? Então, a contribuição é muito grande e ele tem um fator multiplicador muito grande. Tá? Então, o setor agrícola ele é fortemente capital intensivo, equipamento, né? Ativo biológico e tudo mais, e muito intensivo em uso de pessoas. É labor intensivo e capital intensivo. Então, por natureza, ele é um contribuidor forte para a geração de... Ele carrega, né, uma cadeia importante aí dentro, né, seja de empresas, seja de famílias. Aí. E o legal é que a gente está escutando que, por exemplo, a região centro-oeste está num crescimento de cidades e cidades com riqueza, né, de melhorando qualidade de vida, qualidade de educação,
gerando riqueza assim muito mais do que outras regiões hoje, né? Quer dizer, o centro, mas cada vez talvez menos o sudeste, menos sudeste e sul, mais centro-oeste. Claro. É. Não, e se olhar, olha só, né? O São Paulo, por natureza, é uma potência agrícola, tá? Aham. Tanto em açúcar, café, né? Ou seja, ela realmente ele se diferenciou, né? Tem um parque eclético, eu Aham. diria, na parte industrial, né? E serviço, em especial serviço também. Quando você olha na parte agrícola, o sul é muito forte. Sim. Então, falar aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E quando você olha, as principais cooperativas são no sul, em especial Paraná. Ah. Muito forte. Cooperativismo já tradicional, né? Tradicional. E você vai lá, você vai encontrar lá, você vai encontrar lá Cocamar, Coamo, e aí por diante. São cooperativas bilionárias em tamanho e em competência, tá? E você percebe o seguinte, né? Eles cresceram, e quando você olha, em especial, a região sul, são pequenas fazendas, tá? E aí você chega a um limite de crescimento. Onde as cooperativas estão crescendo? Indo para o centro, né? E indo até para o norte também, tá? Então você percebe o crescimento agrícola que está acontecendo no centro e por norte também, está levando as cooperativas para lá também. O espaço de crescimento delas está no centro. Está no centro. Mas aí quando você fala no norte, começa a parecer que pode ter problema, né? Porque hoje tem uma pressão mundial, né? E da Europa faz uma pressão agora para, olha, então se tiver produtos vindos de regiões que são desmatadas, a gente não vai comprar. Como é que vai bater uma hora lá na selva amazônica e nós vamos parar com aí ou vai conviver? Como é que você vê essa história de desmatamento versus o mundo agro? Primeiro nós temos uma legislação muito forte, tá? Para quem está trabalhando na área agrícola de forma profissional, ele tem que se sujeitar à legislação. Então, em algumas situações, em algumas regiões, você tem que preservar 80% da tua floresta, né? E só produzir em 20%. Então, nós temos aí dentro uma legislação muito forte. O que acontece muito aí da devastação não são os profissionais do setor. Tá? Muitas vezes são pequenos ou alguns que querem fazer extrativismo, por exemplo, de madeira, coisa desse tipo. Então acontece muito esse tipo de coisa. E quando você olha hoje, uma preocupação muito grande do setor é a rastreabilidade. Pode observar, tanto na parte agrícola e na pecuária. Tá? Então a Europa está vindo com legislação muito forte de rastreabilidade do produto que ele está importando. E ele quer garantir que aquele produto que está sendo importado não está sendo de uma área que foi devastada. Sim. Tá? Então, hoje um dos hot topics, né? Um dos tópicos mais quentes aí do setor é a rastreabilidade do produto. Isso já é muito forte na pecuária. Eles querem saber de onde essa carne está vindo, porque pecuária, por natureza, dentro do arrastão, né, que se faz lá da extração, ele vem direto, a pecuária vem a seguir, aí vem os cultivos, né, os outros cultivos, soja, e aí por diante. Tá? Então, ele está na mira. Entendi. Então, hoje as empresas estão com um cuidado muito grande com a rastreabilidade. O mesmo está vindo para a soja, para a Europa. E vai vir para o açúcar, vai vir para todos. Tá? Então, essa mecânica é uma realidade. As pessoas vão ter que se estruturar para ser rastreáveis. De alguma forma. Nós vamos entrar na tecnologia já, mas ainda falando dessa história de Europa, por exemplo, quando a França coloca muita pressão lá na Europa para não comprar produtos brasileiros, acho que tem um pouco de protecionismo deles e um pouco de medo da concorrência, não é isso? Porque Lógico. começa... Não tem muita amizade nesse jogo aí, né? Não, se você olhar, vamos pegar um exemplo claro aí dentro, recentemente na França, com toda aquela greve que aconteceu, né, dos agricultores na França, tá? A Europa, por exemplo, quando vamos pegar um exemplo do açúcar, tá? O açúcar tem uma dificuldade muito grande de entrar na Europa, porque eles têm a produção do açúcar por batata doce, né? Então ele tem... O modelo deles é diferente da cana-de-açúcar, né? E claramente a cana-de-açúcar é muito mais produtiva do que a batata. E aí, se você entra com açúcar, com o nosso preço, né, nosso volume, nossa competitividade em preço, você tem um perigo de você ganhar todo o mercado. Todo o mercado. Vamos ganhar. Tá? E a grande preocupação, então tem muitas barreiras impositivas para evitar que os produtos brasileiros, né, entrem na Europa. Assim como nos Estados Unidos também, tá? Por exemplo, de etanol. Entrar etanol nos Estados Unidos tem barreiras também. Então, com o mesmo nível de preocupação também. Lá o açúcar não é o etanol, é um outro. Não, desculpa, não tem combustível, tem álcool. Não, o metanol, no fundo, lá é de milho. É de milho. De milho.
Ah, E tanto é que você olha, observa o seguinte, né? O que está explodindo no Brasil de plantas de etanol de milho, né? Hoje, pra você ter noção de alguns números, tá? A nossa produção total de cana no Brasil está por ordem de 600 milhões de toneladas de cana, tá? O ano passado foi até foi um pouco mais, 650, mas estamos mirando esse ano por volta de 600, 950, 900, 590, 600 milhões de toneladas de cana. Só em etanol de milho que apareceu de plantas sim. já lançadas, e tem mais 25 em construção, tá? Já corresponde em cana equivalente mais 100 milhões de toneladas de cana. Ou seja, nós temos 600 milhões de toneladas de cana efetivamente, e mais 100 milhões de toneladas de cana equivalente de etanol de milho. Tá? Então, a nossa matriz energética no que tange etanol está sendo protegida também com uma fatia importante de etanol de milho. Que bacana. E essa loucura climática que está acontecendo, isso vai atrapalhar muito nossos planos nos próximos anos? Atrapalha, não tenha dúvida nenhuma. Você olha o que aconteceu no Sul. Né? Que realmente foi trágico lá, né? Então, está acontecendo realmente né, uma mudança climática muito relevante. E você percebe que a variação climática está perturbando, né, o setor como um todo, tá? Então, para você ver, no ano passado a gente produziu de cana 650 mil toneladas de canas. Esse ano é 600 mil, ou seja, é quase 10% de quebra. É muito relevante uma quebra desse tamanho, tá? Isso está acontecendo com outras coisas também, né? Outras culturas também. Então, a questão climática está se tornando um elemento importante. Sim. Aí é importante o quê? Tecnologia. Então, estão desenvolvendo, né, modelos genéticos, né, de variedade, melhorias, né, genéticas para ser mais resistentes. Né? Tá começando a vir com mais soluções de irrigação. Tá? Então, para evitar esse estresse, estão buscando soluções tecnológicas, seja de genética, seja de irrigação, para poder aguentar esse momento climático. E além de tecnologia, você precisa de dinheiro, de financiamento, né? O Brasil tem dinheiro, crédito disponível para tudo isso? Ou capacidade desse investimento hoje? Nossa, eu acho que quanto a desenvolvimento de tecnologia na parte agrícola é impressionante, tá? Só olhar o que a Embrapa faz, que é um órgão público, mas técnicos extremamente competentes, desenvolvimento do modelo varietal fantástico. Então, você vai no açúcar, você tem o CTC, né? Do governo também? Não, nossa, é privado. É privado. São várias usinas que se juntaram e tem um centro de tecnologia da cana, aqui em Piracicaba, tá? Que é um centro maravilhoso, com soluções ali dentro sendo desenvolvidas. Então, o Brasil ganhou uma competência tecnológica no que tange a solução genética das nossas culturas. Mas agora, financiamento. Financiamento é muito próprio e do governo também, tá? Então você vê uma Embrapa totalmente financiamento do governo. E tem alguns modelos que facilitam essa mecânica, tá? Então isso é realmente mais um movimento importante aí, né? Então, por exemplo, tem um conceito da lei do bem. O que é a lei do bem? Lei do bem você pode ter incentivo, você pode ter redução da sua carga de imposto de renda se você estiver introduzindo inovação ou no seu produto ou no seu processo para gerar o produto. Então, qualquer investimento que você faça para fazer um produto com maior qualidade, mais produtivo, ou um produto novo, você pode pedir a lei do bem que dá um incentivo que você abate do imposto de renda. Então, também é uma contribuição para você fazer inovação. Também. Tudo isso está sendo incentivado. Tudo que você fala aí nos leva a crer aqui, né, Lopes, que é um ótimo negócio, né? Então, para quem está nos assistindo lá, fala assim, pô, de alguma forma eu quero participar, quero entrar nesse mundo agro. Você acha que tem... E talvez quem esteja assistindo não seja um fazendeiro, não seja terra, mas como participar desse Brasil que dá certo? Vamos olhar o seguinte, né? O lado agronômico, ele tem uma variação climática pesada, concorda? Então você tem uma subida e descida, por isso assim... para você trabalhar na área agrícola, você tem que ter essa resiliência. Você vai passar por esse momento. Pô, é um movimento muito positivo se olhar hoje o crescimento de riqueza nas cidades do interior,
no centro é fantástico. É. Né? Eu fui recentemente para Palmas, é algo, né? Tocantins, Palmas, lá quase no norte, né? É fantástico a cidade, o que está crescendo, né? Você vê é pujança agrícola acontecendo. Você vai em Mato Grosso, Goiás, é impressionante o que está acontecendo no nosso centro ali, assim como aqui na região sul-sudeste. Então, mas você tem que ter resiliência, porque você vai ter subidas e descidas. Né? Você vai fazer uma captação de um crédito para poder fazer a aplicação e investir numa plantação de soja, coisa desse tipo. Então, gente, ser fazendeiro não é simples, tá? Ser agricultor, fazendeiro, trabalhar nessa fase da produção não é simples. Tá? Então, por isso, isso tem muito DNA, tem que ter experiência nesse processo. Vou aqui, né, pegar uma fazenda e vou começar a sair plantando. Você vai apanhar bastante antes de começar né? Mas tem um outro lado que é fantástico, é o seguinte, né? Como esse setor é um setor que está se desenvolvendo muito fortemente, aparece muita oportunidade de serviço. Você pode ser um prestador de serviço para esse setor, que é um setor demandante nesse sentido. Seja em tecnologia, seja em serviço realmente. Porque muita gente fala de investir em tecnologia para serviços bancários, as fintechs. Sim. Você acha que... Se chama o quê? Agrotechs? São agrotechs. É isso mesmo. A fintech do agro... É agtech, né? No fundo eles chamam. Agtech. São as empresas, então, pessoa que tem alguém que está vendo lá, que tem uma boa ideia e que quer entrar, pode entrar pelo mundo de startups voltadas para o mundo agro. Por exemplo. Então você tem uma... até falei, né? Para você num bate-papo aí em paralelo, né? O que a gente enfrentou, o que a gente teve, né? De fintechs, né? Teve uma explosão de fintechs aí dentro, né? E hoje, inclusive, tem fintechs que tem valor maior até que as tradicionais, né? Empresas, bancos aí, né? Isso aí. É o que está acontecendo com o agro agora. Está acontecendo uma revolução tecnológica com muitas oportunidades de empresas né, de startups no setor de agro, tá? E as startups não é só o garoto que, né, que está lá investindo. Muitas empresas corporativas estão investindo em tecnologia como uma startup. Bayer, Syngenta e aí por diante, tá? Tá investindo em tecnologia aí. Em tecnologia para ajudar o agricultor a ser mais produtivo, tá? E é impressionante o que está aparecendo, cada modelo. Eu estou muito enfiado nisso, né? E cada vez você descobre uma solução interessante, muita inteligência artificial vindo nesse contexto agora. Então, realmente é muito gratificante o que está acontecendo e o nível de produtividade que a gente vai ter isso no futuro. Pô, eu anotei aqui. Tô louco, eu vou pensar mais nesse mercado agro, que mais que a gente pode fazer aí, né? E indo para o seu outro lado, né? O seu lado transformação digital. Né? Na verdade, você está no momento que você juntou o agro com toda a sua bagagem desses mais de 30 anos, né? Não vou fazer a soma aqui agora, não sei delicado, mas seus mais de 30 anos com experiência em tecnologia. Assim. Então, quando a gente fala de transformação digital, que é você sair do analógico para o digital e a gente levar como consultores aqui, né, as empresas para um outro patamar digital. Isso no mundo agro começou quando? Eu diria o seguinte, né? O agro sempre foi tecnológico, tá? Sempre desenvolveu. Quando você olha o nível de produtividade que a gente tem hoje das nossas commodities, é fantástico, tá? Então tem tecnologia. Mas do lado mais digital, né? Falando do lado mais digital, é algo que está acontecendo nesses últimos 5, no máximo 10 anos aí dentro, realmente de transformação digital. Eu diria mais para os últimos 5 anos. E qual é a razão? Tá? Qual é a razão? Porque quando você vai na empresa de agro, né, a primeira coisa que ele pensa é investir na produção, porque é lá que gera receita. Então, quando você entra numa empresa que é agro, 70%, né, às vezes 80% da geração de valor está na área agrícola. Então, ele está pensando em comprar colhedora ou colhedeira, trator. Sempre passa na cabeça dele aumentar a produção. Tá? E agora não, ele está começando a olhar para essa outra vertente, tá? Que é o seguinte, tem muito equipamento de campo, ele é capital intensivo, muita tecnologia de campo. Como é que eu tiro o maior rendimento disso? Aí isso começa a fazer diferença agora. Tá? Então aí está começando muito fortemente o que nós chamamos de as empresas de agro estão buscando iluminar o campo. Tá? O que é o iluminar o campo? Iluminar o campo. Poético. É poético, é interessante. Tá? Mas o que é o iluminar o campo? É o seguinte, quando você olha o campo, você tem 3 principais ativos. É o ativo biológico, natural, seja a soja, seja o açúcar, seja a cana, seja o que for.
É o ativo equipamento, 2 ativos claros aí. E o ativo pessoas. Se você potencializa esses 3 ativos aqui dentro, a tua produtividade aumenta muito grande, muito fortemente. Então, no ativo biológico, modelos varietal. Pá, vamos colocando modelo o quê? Desculpa. Varietal. Varietal. Genético. 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 Vai botando variedades de soja, variedades de cana, entendi. variedade de café, variedade de laranja, que aumenta a produtividade, é mais resistente a pragas, a coisas tipo, a intempéries. Então, desenvolvimento genético. Genético. Então você vai buscando soluções que sejam mais produtivas, mais resistentes a pragas, às variações climáticas, tá? Segundo movimento, vou comprar equipamento bom. E os equipamentos estão vindo com muita tecnologia. Quando você olha a área agrícola hoje, os equipamentos de campo são praticamente autônomos. Ele já tem tecnologia autônoma. Tá? Quando você entra numa colhedeira, por exemplo, de soja, ele ligou lá o GPS, identificou e desliga e solta a mão. Você vai numa colhedora de cana-de-açúcar, mesma coisa, ligou no GPS lá dentro. Se você tem um plantio totalmente georreferenciado, ligou a colhedora, você vai fazer manobra. Você terminou a sua linha, você faz manobra, entra na outra linha e segue. Tá? Olha que bacana. E tem tecnologia, inclusive, para você fazer manobra também. Só que hoje, nesse momento, a gente não tem ainda essas condições. Então, o campo ele pode ser totalmente automatizado. E aqui o ganho é fantástico no que tange a produtividade, redução de custo, redução de diesel e aí por diante, tá? E aí a terceira são as pessoas, tá? Então, se eu tenho pessoas qualificadas, se eu manejo essas pessoas para evitar situações de risco. Então, quando eu olho sobre essa vertente, eu consigo também ter pessoas produtivas e com menor risco de trabalho. Tá? Então, o grande exercício de iluminar o campo é eu conseguir administrar esses 3 ativos de maneira eficiente. E aí entra sistemas com IoT, né? Todos os equipamentos com IoT. IoT, internet das coisas. Internet das coisas, né? É você usando fortemente imagem de satélite ou de participação ou de drones. Colheitadeira conectada na internet, usando satélite com identificação. E hoje, por exemplo, você consegue, via satélite, identificar a posição que tem praga e consegue mandar um drone, ele consegue identificar o tipo de praga e você consegue identificar como aplicar, que tipo de herbicida você vai aplicar naquele tipo de praga que você tem. Então, a tecnologia, hoje temos tecnologia já disponível, conectividade de campo, né? Você poder conectar os equipamentos. As tecnologias estão disponíveis, elas precisam ser disponibilizadas, ou seja, democratizadas, e você precisa integrar. Integrou, tendo legislação, aí a produtividade vai aumentar muito. E quem está aplicando, os ganhos são fantásticos. Isso. Então, o uso de inteligência artificial, IoT, machine learning, essas tecnologias que a gente costuma ver em todas as outras áreas, já é utilizada, está sendo adotada, já... Em alguns casos, sim. Em outros casos... Tentar falar um pouquinho para vocês, né, como é que normalmente, como é que a gente vê a transformação digital no campo, tá? A primeira coisa que você quer fazer no campo é o seguinte, é monitorar o seu equipamento, monitorar o seu ativo, monitorar. Então, é o estágio básico. Então, se eu quero monitorar meu equipamento, preciso colocar o IoT, preciso colocar a internet das coisas nos meus equipamentos. Eu preciso ter conectividade, eu preciso ter um 4G, um 5G no campo para poder ler meus equipamentos. Tá? Então, é o primeiro estágio. Só nisso, né? Eu tenho até um cliente que usou uma frase inteligente quando a gente começou a falar essa questão de iluminar. Ele falou o seguinte, no momento que a gente colocou o IoT, colocou a internet das coisas nos equipamentos e conectou, né, na internet, conseguiu conectar com 4G, 5G, e assim, foi como entrar num quarto, numa sala e ligar a luz. Agora aí você vê, aquele equipamento está em lugar errado, né? Então, assim como aquela mesa está no lugar errado, se bate a canela quando está no escuro, agora não consigo bater, não bato mais, eu já mudo meus... É a mesma coisa no campo. Então, é o primeiro estágio. Tá? O segundo estágio da evolução, da transformação digital agora, eu não só consigo monitorar e dizer se está sendo produtivo ou não, né? Mas agora eu começo a corrigir comportamento. Então, olha só, hipoteticamente, você está com uma colhedora lá no campo produzindo açúcar, tirando cana de açúcar, você está com 8 km por hora, né? Teu equipamento, está muito alto, reduz aí para 5. Então, você começa a interferir
né, na tua operação. Pô, o equipamento quebrou, eu vou lá, eu vou trazer um caminhão de prancha, eu vou trazer o equipamento, o mecânico vai fazer a manutenção dele o mais rápido possível. Então você começa a interferir no corretivo. Que legal. Tá? Então esse é o segundo movimento. Né? Uhum. O terceiro movimento é, não, agora eu vou fazer preventivamente. Uhum. Então, antes que ele quebre, antes que aconteça uma praga, eu tenho as informações, seja satélite, e consigo, então, preventivamente corrigir uma situação. O quarto nível eu vou para o preditivo. Agora eu vou saber quando o equipamento vai quebrar, e vai quebrar em aquela peça em 48 horas ou em 24 horas, e eu vou pegar a peça que precisa, com um caminhãozinho ou uma picape e coloco o mecânico e justamente na troca de turno ou no momento do almoço ou da refeição, já corrijo. Eu faço correção lá dentro e nem o equipamento para. Uhum. Tá? Então já estou com preditivo, já começo a identificar os sinais e movimentar antes que aconteça. Tá? E o último estágio é efetivamente eu dominar a inteligência e ter toda a inteligência artificial dominando e operando. Então, a partir daí, você começa a operar. Então, eu vou corrigir, eu vou produzir de maneira central. Então, não sei se você percebeu aí dentro, o que aconteceu fundamentalmente aí dentro? Você está mudando o eixo de poder. Pode observar. Né? O eixo de poder hoje é muito fortemente no campo. Quando você vai introduzindo tecnologia, você vai conseguindo ter capacidade de centralizar. E no momento que você centraliza, você pode centralizar com muito mais qualidade nessa situação. Essa transformação que está acontecendo no campo. Transformação sofisticada, né? Uma transformação de que você vê há 20 anos atrás, você vai ver nos setores mais envolvidos, que eram talvez os bancos, né? As empresas de serviços com alto grau de sofisticação. Mas você falou 4 etapas aí, né, que vai levando para um nível de sofisticação de qualquer negócio, de qualquer coisa. Agora, voltando lá para o primeiro, né, quando você falou, o Brasil não é todo conectado. Não, você não tem esse é o maior problema. Nem 3G em áreas rurais. Talvez nessas mais desenvolvidas comece a ter infraestrutura, mas como é o grau de conectividade do Brasil hoje? Não, o Brasil, esse eu diria o seguinte, a maior dor do Brasil hoje é a conectividade de campo. Tá? Tá evoluindo, nós estamos evoluindo a passos largos aí dentro, mas sem dúvida, né, também está Starlink e tudo mais, está vindo uma série de soluções aí dentro. Mas hoje, a maior dificuldade da gente ter realmente a leitura de campo está na conectividade de campo. Esse é o meu problema. E não dá para fazer um investimento pesado nisso, né? Assim, sabe assim, não é uma, porque não é muito segredo da tecnologia, né? É colocar antena ou satélite, eu não sei, mas que paga essa conta? Muito caro. Não, mas pensa, olha só, vamos pensar o seguinte, olha só. Quando você tem um grande player, né, uma empresa grande, né, que ela é robusta, ela consegue investir e até fazer a conectividade por conta própria. Tá? Agora pensa no pequeno fazendeiro. Como é que vai ter isso? Então, aí por exemplo, esse é o grande dilema das cooperativas que a gente tem enfrentado, né? Tipo assim, poxa vida, eu vou investir, porque é um dinheiro relevante, tá? Para você fazer conectividade. Eu vou investir e se o cara não usar, quem paga? Quem é que paga essa conta, tá? Então, o dilema fundamental está aí. Como é que eu democratizo a informação, né, a conectividade para um pequeno produtor? Ele não vai ter condições dele comprar uma antena, ou comprar da TIM ou da Claro, seja do que for, uma antena para colocar na fazenda dele. Ou pagar o Starlink, ou pagar o HughesNet, ou pagar essas coisas assim. Agora eu tô pensando como leigo até no assunto aqui, né? Porque se você tem tanto imposto sendo gerado pelo agro, se o nosso superávit vem do mundo agro, tem que pegar um pedaço desse e colocar a infraestrutura brasileira. Eu sei que não é tão simples assim, né? Mas já começou. Não é tão direto assim. Já começou, tá? Eu acho que um movimento interessante está acontecendo no Paraná, né? Incentivo do governo estadual do Paraná de permitir que você use os créditos de ICMS para financiar a conectividade. Então, algo assim. Esse é um movimento brilhante, muito interessante. Tem muitas empresas no Paraná, empresas cooperativas, que estão discutindo isso. Isso aqui virou um tema importante. Esse é um tipo de incentivo que vai jogar a favor do Estado, por natureza. Porque depois ele vai conseguir... no fundo, quando você disponibiliza a conectividade, não é só para aquela empresa agrícola. Você fornece conectividade para a sociedade. Sim.
Pô, se você está com 5G, você entra também. Naturalmente, ele tem todo o mecanismo de proteção dele, né? Todo o seu cyber security. Claro. Mas o que está acontecendo? As empresas que estão colocando conectividade de campo, a contribuição social, sim, ou seja, do cara ter conectividade, abrir a empresinha dele de prestação de serviço com a capacidade do Precisamos conectar o Brasil, né? Isso aí. Não precisa ir longe, lá no Vale do Ribeira, onde conheço gente lá, a gente tem sítio ali, lá não tem conexão. Não é que não tem 5G, não tem nem 4G, nem 3G, nem G nenhum, na verdade, né? Você tem lá zero. Sim. É um lugar abandonado ainda assim, se fala. Vale do Ribeira, a 250 quilômetros aqui da capital de São Paulo. É isso que eu falo. Sem conexão. Então, você anda em São Paulo, que é o estado mais rico da União, e você cai a ligação constantemente. Ou seja, você não está num ambiente... você não está distante na floresta amazônica, no meio do nada, né? Não faz... Então a gente tem que fazer isso para chegar. Muito legal. E a KPMG tem uma área voltada para agro, que é o que você lidera. É isso mesmo. Então, a gente tem, por natureza, a gente tem uma orientação setorial, né? Então, temos as lideranças setoriais. E nós temos, naturalmente, toda essa preocupação de estar em contato. Porque, no fundo, se você não falar a linguagem da área agrícola, assim como você não fala a linguagem do financeiro, do banco, né? Você não tem interlocução, né? Ficar, né? Algo... Então, nós temos esse mecanismo. O nosso caminho é falar de igual para igual, né? E a razão, né, por exemplo, de eu estar trabalhando em agro, eu vivo agro o tempo todo. Pô, uma aula, né? Você é o professor do agro nesse momento. Quem me dera. Muito legal. Mas eu tenho essa facilidade, automaticamente eu trago para a organização esses pontos. Na KPMG tem algo interessantíssimo, que eu acho um movimento muito bacana, que nós chamamos de Emerge Giants. Emerge Giants é um programa da KPMG de tutelar empresas startups que estão num processo de crescimento para elas poderem crescer de maneira mais robusta e mais rápida. Tá? E lá dentro desse grupo tem várias startups de agro, do qual eu me relaciono ali dentro. Ótimo. E qual é o grande objetivo aí? Né? Qual é o grande interesse? É de contribuir para que essas empresas possam crescer, porque elas estão uma contribuição para as empresas, para a sociedade muito grande. E em algumas situações, essas startups estão crescendo de tal maneira que elas viram nossos prestadores de serviço também. Então, eu compro a tecnologia, a gente vem com a tecnologia deles, junto com a solução, e entrega para o cliente uma solução, né, para agrícola com tecnologia específica para ele. Tá? É uma contribuição fantástica que agrega valor para os dois lados, para os três lados ali. Né? Muito bacana. E legal ter empresa, né, uma dessas, as big, como uma KPMG, onde você forma pessoas desde lá da saída da faculdade até formar executivos com muita experiência por setor, o agro, né? Eu sempre falo isso quando eu recebo meus amigos das bigs aqui, né? E falo para todo mundo que nos assiste aqui. Estudar, e se tiver oportunidade de entrar numa dessas empresas, né, que tem programas de trainee, de estagiário, né, das grandes empresas como uma KPMG, né, você tem acesso a isso, né? Poder ter incubadoras, a poder trabalhar perto de startups, trabalhar numa grande consultoria, focado em um setor como o agro, né? Então, você fala que hoje, tenho certeza que estimula, inspira muita gente a ir para esse setor, né? Porque, tá bom, pode ser no setor biológico, no setor de engenharia, vai trabalhar como engenheiro, como advogado, como o que quiser, mas a indústria agro é muito cativante hoje. Assim, E vamos falar um pouquinho de carreira, né? Vamos falar um pouquinho que para você chegar nesse ponto teve muita lenha para queimar aí nessa história, né, Lopes? Você está no mercado e você começou a carreira numa dessas empresas, ou não? Não, no fundo, eu saí da faculdade e fui direto para a PwC. Tá? Eu treinei, né, básico, processo normal ali dentro. E na PwC eu já entrei em agro. Tá? Ou seja, a princípio, naturalmente, eu sou engenheiro eletrônico, né? Então, naturalmente, entrei programando, né? COBOL, né? Clipper, né? Assembler, né? Então, entrei como programador lá, desenvolvendo soluções tecnológicas naquela época, né? Mas, rapidamente, eu queria muito fortemente mudar minha vertente, não ficar em tecnologia, né? Apesar de ser engenheiro eletrônico, digital ainda, né? Formado dessa forma. Tudo a ver. Eu queria mais o lado business transformation. Tá? Então, eu fui para esse lado.
E uma das alavancas que eu tive foi justamente pegar uma empresa de agro, né? Hoje é uma usina referência no mercado aí, que é a São Martinho. E fui lá que comecei a minha história, tá? Em 96. Tá? Caramba, 96, 24, 25, muito tempo. Quase 30 anos. 28 anos. Quase 30 anos aí dessa história do agro. E aí foi crescendo nesse setor. Tem um pouco de propriedade para falar nessa história aí. Né? Entendo. PwC consultoria sempre, né? Depois IBM. Depois IBM. E depois já KPMG. São as 3 empresas que eu trabalhei e agradeço muito as experiências que eu tive ali. Né? Mas legal com experiência do setor, né? Porque é bacana conhecer tecnologia, programação, as ferramentas, inteligência artificial ou IoT, o que quer que seja, né? Mas quando você fala a linguagem do negócio, né? Porque você facilita muito, né? Aí é outra história, né? Acho que essa é uma outra boa dica que a gente pode dar para todos, assim, quem trabalha em consultoria, quem trabalha, até as pessoas que trabalham com desenvolvimento, com coisas técnicas, né? Você importante ter conhecimento técnico, mas muito legal você aprender um negócio, né? Aquilo lá, como é que funciona, qualquer que seja a área. Né? Se é no agro, vamos nos aprofundar no negócio que faz a diferença. Né? Não, total. E no agros, tentando entender um pouquinho a cabeça do agro. Tá? Diferente quando você vai, por exemplo, numa fintech, né? O banco fecha a caixa todo dia. O varejo fecha a caixa todo dia. Então é muito dinâmico, muito dinâmico. O agro, você fez uma plantação, você tem um ciclo de uma safra. Em algumas situações, como a cana-de-açúcar, 5 anos. Sim. Né, né? Então, os ciclos, por natureza, são ciclos mais longos. Então, a cabeça é muito nessa dinâmica. Então, se você não tiver esse entendimento e mostrar efetivamente o que você vai contribuir com a tecnologia para alavancar o resultado, se não tiver essa linguagem, cara, você não consegue. Por isso, assim, a boa combinação quando você fala em tecnologia é falar de negócio com a tecnologia e mostrar que a tecnologia vai contribuir desta forma para alavancar o teu negócio. Aí muda completamente a tua capacidade de resultado. Agora tem muita dedicação sua aí, né? Eu tive o prazer de trabalhar aí ao seu lado por alguns anos, né? Você tem um lado de... para ser um consultor, para falar da indústria, você tem que ter muito foco, muita dedicação nisso, né? Acho que esse talvez um lado seu mais forte, que destaca. No fundo, toda vez que você se concentra em uma área, por natureza você vai ganhar mais expertise. Sim. Tá? Então isso é um fator relevante na minha formação. Né? Eu tenho muitos projetos e muitos clientes em agro. Né? Passei por várias experiências. Então, naturalmente, você gera suas referências. Você consegue contar boas práticas com as várias experiências que você teve. Né? E em algumas situações, porque isso tem muito no setor agro, eu quero ver isso daí. Você quer ver? Vamos no cliente X que eu te mostro rodando e funcionando e deixa ele falar. Então, muitas das vendas ou dos projetos que eu tenho entregue, não sou eu que vendo. São os meus clientes que vendem. São as referências. As referências. Assim, conversa com tal pessoa sobre esse tema e depois a gente volta a conversar. Qual o maior desafio? Qual o maior desafio que você já teve na sua carreira? Eu acho que em algumas situações a gente pega nesse setor, o setor já passou por grandes momentos de crise. Eu já peguei esse momento de crise. Né? E você pegar uma empresa que está sofrendo, né? Em algumas situações até quando vai para RJ, né? Você entra quase em situação de... RJ, recuperação judicial, de insolvência, né? E você fazer o resgate daquela empresa e transformá-la. Né? E essas situações, eu diria que são ações mais delicadas. Tá? Porque muitas vezes são empresas familiares. Né? Você está mexendo com, né, as pessoas que nasceram no negócio, da família que está lá. Delicado, né? E às vezes você tem que fazer algumas movimentações para profissionalizar. Então essas movimentações são movimentações mais intensas, onde você realmente precisa fazer uma transformação da sua forma de operar, do seu modelo de negócio, da estrutura, das pessoas, para conseguir dar o salto e sair do outro lado. Tá? Então você encontra muitas organizações que estão viciadas, com dificuldades de se movimentar, em função, né, da rede que armou. E aí não consegue sair daquela rede. Aí você tem que ir fazer essas movimentações. Eu diria que esses são os lados mais difícil. O restante não, gente, você vem com uma tecnologia, vem com inovação, vê o resultado. É legal, né? É maravilhoso, cara. Então isso é um lado prazeroso.
projeto é sempre difícil, ser consultor também, você sabe o que significa implantar uma tecnologia. Pois é. É hard, né? Você sofre, mas depois você vê o resultado lá do outro lado, tá? O problema é quando você pega uma empresa que está sofrendo, né? Está definhando, e você tem que fazer as transformações para poder sair do outro lado, né? E felizmente, todos os meus casos, eu peguei vários casos de empresas desse jeito, e infelizmente hoje são todas empresas referências de gestão e de mercado. Legal. Então, mas foram os maiores desafios, né? Foram, sem dúvida, os maiores lado desafios. aí Muito. pessoal, complexo. E realmente é estressante, né? De crise, né? De brigas, né? E te envolve no processo também, você tem que se isolar. Então, não é simples essa movimentação. Muito legal. Você trabalha muito, mas dá tempo de tomar cerveja, não? Também, claro que sim. Final de semana, como não? E no agro ainda? Já tá mais lá, ainda, né? Clientes em Ribeirão Preto, clientes no interior, naqueles lugares de cerveja. Essa cerveja aí, para você. Muito obrigado. Tomarei com prazer, né, no fim de semana, assistindo o jogo do Palmeiras. Olha que bacana. Jogo do Palmeiras e a Hiller Bia, olha aqui, olha. A Hiller é esse cachorrinho aqui, ó. E aí, essa aqui é uma história de sucesso brasileira também, essa cerveja aqui que vai ter. Ele fez uma edição especial para nós aqui, Sucesso Brasileiro. Que bacana. E ele produz, é o sócio meu, e ele produz, sócio meu em outra empresa, aqui é do Cantídio, e ele produz o lúpulo. Sério? Em Passa Quatro. Que lúpulo é uma coisa muito... Então ele é um produtor agrícola ali. Produtor agrícola, eu preciso pôr ele... porque lúpulo é uma coisa que é muito europeia, por causa do clima. Mesmo, mas eles têm conseguido, super pequeno produtor, mas conseguido os níveis muito legais de lúpulo. E ele começou a fazer cerveja artesanal, que é a Hiller. Hoje ele vem e ele falou, vou fazer uma edição especial para você, para os seus convidados. Depois também tem aqui o QR Code, vai ter o QR Code como achar a Hiller Beer aqui para você. Né? Então, e ele é sócio meu de uma outra empresa que se chama Muti. Muti, eu, né, como bom consultor. Natural. É o que eu faço, consultoria de tecnologia, isso aí que você faz. Nem de perto com esse seu primor no mundo agro e tudo que você conhece do negócio assim, mas a gente tem na Multi, são duas áreas aqui. A gente tem o Talent as a Service e o Tech as a Service. Então a gente faz ali, especializado em TI. Então as empresas que... Vou vendendo para você já aqui, né, quase. As empresas que necessitam de mão de obra especializada em TI, a gente faz hunting, alocação. E vocês fazem hunting, né? Faz hunting. Tem os tech recruiters achando pessoas, que é uma dor, né, do mercado, pessoas qualificadas. E aqui também projetos de implementação, processos de fábrica. O Tídio, ele é sócio aqui, mas ele falou assim, Alexandre, vocês cuidem disso aqui que eu quero fazer cerveja. E ele tem uma vida muito mais tranquila, vendo... eu não sei qual é o ciclo do lúpulo, mas deve ter algum tempo para... Não sei quanto tempo, deve ser 1 ano, 2 anos, mas ele está muito feliz com essa história da Hiller Beer também. Consultoria é um negócio divertido, né, Lopes? Desafiador, né? Muito desafiador. Você tem desafio o tempo todo. Eu falo todo dia... que a gente está no privilégio de estar vivendo a maior revolução tecnológica de todos os tempos, né? A gente se pegar o que acontecia 60 anos atrás, que as pessoas estavam ao redor de um rádio, e hoje que a gente tem um smartphone, um computador potente, cada um tem um computador potente no seu bolso com qualquer tipo de informação, é uma revolução, né? Quando a gente começou lá no comecinho da década de 90, né, fim das décadas de 80, na verdade, ou década de 90, você não tinha nada disso, né? Não, o que você tem de tecnologia no celular é mais sofisticado que o Apollo 11, que, né? Muito mais. Muito mais. Muito mais, né? Então, como é que você vê os próximos 20 anos? Você é otimista com isso, não só em relação ao mundo agro, mas o Brasil? Eu não tenho dúvida que o Brasil tem um importante papel no cenário mundial. No agro não tenho dúvida nenhuma, mas a tecnologia vai ser um impulsionador, tá? Porque ele está abrindo muitas portas, muitas oportunidades. Você entrevistou minha esposa, né, a Cláudia, né? E eu de vez em quando participo com ela. Ela é uma especialista já no setor, no ecossistema de startups, né? Então, eu me lembro da minha época da faculdade, quando saí da faculdade, né? A minha tese foi desenvolver uma solução, né? E foi minha tese de faculdade lá. Era um sistema de inteligência para tomar conta da casa. Com o objetivo de segurança, mas também com o objetivo de dar o conforto
né, para você usar eletronicamente e deixar a sua casa automatizada, tá? E naquela época eu não tinha né, hoje a opção que você tem de uma startup. Então, eu tive lá recentemente na USP agora com ela lá, fazendo análise de várias startups que estavam surgindo na USP. E me apareceu um grupo de politécnicos da minha faculdade com uma série de ideias da área agrícola ainda, né? Olha isso. Trazendo essas ideias. Então, eles hoje têm um ambiente fantástico para você fazer inovação. Tudo que está acontecendo agora vai repercutir daqui a 20 anos. Então, a gente vai ter aí dentro um espaço interessante de transformação da sociedade com outras opções de trabalho, de empresas, né? Eu penso muito positivo nesse sentido. Muito legal, muito legal. A gente vive. Um dos objetivos aqui, pessoal, do Sucesso Brasileiro é poder conectar e inspirar você que nos assiste aqui com histórias e com conteúdo desse, como o Martiniano Lopes tem aqui, como Cláudia Rosa, sua esposa, é um casal, Sucesso Brasileira, nesse ecossistema de startups, né? Eu também sou otimista, Lopes, que a gente consiga realmente transformar o poder, por exemplo, do agro que a gente tem com tecnologia, né? Com essa sede que o brasileiro é curioso, é um povo que tem sede por tecnologia. Então, também acho que a gente, em 20 anos, espero que estejamos em outro patamar, que seja um baita sucesso realmente, né? Se Deus quiser. E você que é um cara muito bem sucedido e com toda essa história, o que você entende por sucesso, Lopes? Deixa eu falar um pouquinho para mim, sucesso, no meu lado pessoal, significa eu entregar um legado melhor do que eu recebi. Tá? É assim que eu vejo muito, né? Tentando explorar um pouquinho o que é o legado aí, né? Tentando muito rapidamente, né? Eu vivi numa família muito simples, né? Meu pai e minha mãe eram mineiros, vieram de Minas Gerais, naquela ambição de prosperar na cidade de São Paulo, né? E assim começou, né? Então, o que eles, naquele momento, eu até me lembro naquela época, eu vivia até a adolescência com meus irmãos, né? Tenho mais 2 irmãos. E uma casa simples, era três cômodos, era a sala, a cozinha e o quarto. E o quarto ficava minha mãe e meu pai, e os meus irmãos a gente ficava na sala. O sofá a gente abria o sofá e os 3 dormiam ali. Então, à noite, a nossa cama era o sofá, né? Então, uma vida muito simples nesse sentido, né? E toda a minha história foi calcada em escola pública, né? Toda a minha formação ainda. Mas o que me levou muito fortemente são meus valores. Honestidade, profissionalismo, engajamento, comprometimento. Né? Então, esses valores que eu carrego comigo e é o que faz as coisas acontecerem, tá? Então, teve uma movimentação aí dentro, consegui fazer uma faculdade pública, na USP, né? Então, teve uma condição interessante nesse sentido. E, pessoalmente, então, KPMG, IBM, né? PwC. Então, consegui, profissionalmente, ter uma boa realização. Né? Ser bem reconhecido nesse sentido. Mas, para mim, o que é fundamental que eu digo, o meu legado. Meu principal legado é minha família. Sim, tá? Que ótimo. É a minha esposa, as minhas filhas, né? Então, saber que eu estou contribuindo para elas estarem melhor do que eu estava e o que estão, para mim é o valor, né? É um valor importantíssimo, né? Que ótimo. E assim como o lado profissional, né? Para mim, eu estou na sociedade tive na sociedade da PwC, né? Como executivo na IBM, na sociedade KPMG. Essas empresas todas cresceram. Sim. E eu tive liderando várias BUs dentro dessas empresas. Então, todas cresceram. Então, eu entreguei. BUs e BOs. BO, é isso aí. E todas cresceram. E os meus clientes que eu peguei também, todos cresceram. Todos saíram bem. Então, que contrataram mais, que trouxeram mais contribuição para famílias na sociedade. Para mim, para mim é o sucesso. É você conseguir entregar, seja para você, para a tua família e para a tua sociedade, né, algo, né, que seja relevante, né, que seja bem melhor do que você recebeu. Se todo mundo fizer isso, eu não tenho dúvida que a gente vai ter sucesso. Que legal. Que depoimento bacana de sucesso e vai ter mais um que vai estar muito bem registrado aqui para a gente aprendendo, né? E você deu dezenas de dicas aí para todo mundo que nos assiste aqui, mas se você puder resumir
e falar, que dicas você daria para quem quer ter sucesso e quem quer chegar ou ter uma carreira como a sua, ou tendo um sucesso pessoal e profissional como o seu? A primeira coisa o sucesso não acontece por sorte, né? Às vezes você tem uma bela herança, né? Acho que nem todo mundo tem esse privilégio, né? Então isso nem eu nem você tivemos esse privilégio. Não tivemos esse privilégio, né? Mas como é que você constrói o sucesso? É com muito trabalho, muito suor. Tá? Você tem que ter foco, muita dedicação, né? Acreditar, né? E tá sempre aprendendo, constantemente aprendendo e olhando de maneira mais holística possível. Se fosse da fórmula eu diria que é esse, né? Você realmente sabe, ter convicção do que você quer, naturalmente estudar bem para se faz sentido ou não. Trabalhar, cara, não existe aquele 1%, né, de inspiração e 99% de transpiração. Tá? A gente tem que, se quer, não adianta. E às vezes a gente vê muito essa geração, né, querendo rapidamente, já entra como trainee e quer ser vice-presidente em 2, 3 anos. Uma geração um pouco mais ansiosa. Né? Então, acho que esse ponto é um ponto que tem que ser melhor equilibrado, né? Não adianta, gente. A gente vai, né, mesmo os elementos aí dentro que, apareceu um Bill Gates, né? Eu posso garantir que teve muito suor. Sem dúvida. Não, um Steve Jobs, posso garantir que teve muito suor nesse processo. Muita transpiração, e erros e fracassos e tudo, a gente tem que passar, isso vai deixando a gente mais cascudo. Isso aí. Né, pra frente. Demais. Caramba, dá pra fazer mais uns 2 episódios com você aqui, Lopes, que foi sensacional. Passou quase 1 horinha que a gente tá conversando, assim, voou. Eu queria te agradecer essa real aula sobre o mundo agro. Fiquei muito impressionado com os dados que você traz, o otimismo que você traz e a realidade que você traz do futuro muito bom para nós brasileiros. A gente precisa dessa mensagem assim, e acho que foi sensacional. Sei que sua agenda não é fácil, não foi fácil trazê-lo aqui, então eu queria agradecer muito sua presença, cara. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção. Foi fantástico, né? Você foi num cadenciamento aí dentro muito bom. Eu que agradeço e pelo prazer de estar aqui com você. Também é sempre um aprendizado. Obrigado. Você é um baita sucesso brasileiro, cara. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, comente, compartilhe. Toda semana tem um convidado, talvez tão bom quanto o Martiniano Lopes aqui. Nos vemos no próximo Sucesso à Brasileira. Valeu, galera.